Bom, Carol, a Adri disse, né? Você é educadora física de formação, e na época do seu acidente, você trabalhava numa consultoria de saúde corporativa, né? Claro que a gente foi buscar mais informação sobre você, queria te conhecer antes de te entrevistar, e claro que a gente foi investigar suas mídias sociais, e é aquela história de mídia social, mas a gente tem a impressão que você se sente, você se coloca como uma pessoa realizada profissionalmente, em outros âmbitos da sua vida, né? É, mas como é que foi reaprender mesmo a viver, a ter uma rotina, a trabalhar a partir do momento em que você se viu diante de uma nova condição física? Que você trouxesse um pouquinho desse passado. Sil, eu, a gente tem um lema que inclusive é lema do nosso negócio aqui, que é um dos lemas, um dos nossos valores todos são baseados em frases, né? E um deles, na frase, sempre contente e nunca satisfeita. Então, quando você traz a questão da realização, é o aprender a valorizar as conquistas, mas não se acomodar nelas, né? Então, sim, me sinto realizada, e a deficiência, quando aconteceu na minha vida, foi aquele marco, né, de uma grande tragédia que acontece, uma mudança repentina de vida inesperada, que quando a gente não passa por isso, a gente acha que não vai dar conta. E a experiência que eu tinha tido antes, né, que a Adri até comentou, de já ter trabalhado com pessoas com deficiência no trabalho de faculdade, na educação física adaptada, num projeto de 6 meses, eu tinha essa percepção de que deficiência era uma coisa que eu não saberia lidar se fosse comigo, mas quando aconteceu, parece que eu já estava esperando, sabe? Parece que era uma resposta que eu precisava, como um ser, né? Com a minha espiritualidade toda para fazer sentido a minha vida. Não foi um momento de tragédia literal, assim. Eu não fiquei muito triste, eu não fiquei chorando, não parei. A hora que aconteceu, algo para mim veio, fez sentido e eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa para fazer com isso, e toquei. Muito tem a ver com a base, com a educação que eu tive. Assim, meus pais sempre foram muito liberais com as nossas decisões e, ao mesmo tempo, nos conscientizavam. Uma das coisas era, nem meu pai nem minha mãe queriam que uma filha andasse de moto, mas a gente andava, eu e minha irmã mais nova. E aí eles falavam, olha, tá tudo bem, vocês têm 20 e poucos anos cada uma, mas se acontecer alguma coisa, e pode acontecer isso, aquilo, né? Se acontecer, vocês têm que se responsabilizar. Então, essa frase ecoava para mim, sabe? Eu falava assim, não posso desmontar, porque eu sabia que podia acontecer, aconteceu, agora eu tenho que Que tocar. loucura! E o seu acidente É, foi de moto? foi um acidente de moto, foi. Eu tinha 22, faz 23 anos, eu tô com Uhum. 40. A gente confunde mesmo, às vezes até eu confundo na hora de falar 22, 23, pode ter sido eu. E aí, assim, essa questão, essa condição que é uma rotina na vida da maior parte das pessoas com deficiência que eu conheço, o acidente, ter adquirido, né, no momento da vida tão jovem, foi um momento de se recompor. Para mim foi diferente. E não é que eu não tive que me recompor, eu acho que minha recomposição foi gradativa, né? Com o tempo passa e tristezas que não vieram no começo vieram depois. Hoje já faz 23 anos, eu já vivi muita coisa que talvez se eu tivesse vivido no começo teria sido até menos intenso. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Nem estou aqui pintando o mar de rosas porque não acho que é a melhor forma. Assim, eu falo agora mesmo eu estou apoiando uma amiga minha que é cega, que adquiriu a deficiência faz só 4 anos. E ela falou, mas eu adquiri, eu fiquei bem. Agora, 4 anos depois, eu estou sentindo uma tristeza. Eu falei para ela, faz parte. A gente não sabe quando vai vir a tristeza, né? Não é fácil ter um corpo disforme, ter uma necessidade funcional, porque vai além da cadeira, sabe, gente? A cadeira de rodas, ela, para mim, é uma liberdade. Não é um problema na minha vida. O problema é um corpo que funciona diferente, é um xixi que eu tenho que fazer diferente, e aí eu tenho material para utilizar, e aí eu tenho risco de infecção, e aí tem a dor por ficar muito tempo sentada, somada à dor por causa da lesão na medula. Então, tem uma série de questões com a deficiência que são difíceis da gente entender por que eu estou passando por isso, né? O não andar é o menos complicado de tudo.
O mais complicado são as questões funcionais do corpo. No caso da minha amiga que é cega, percebendo as perdas aos poucos, né? Ela disse para mim assim, Carol, eu só vi o rosto do meu filho há 4 anos atrás. Ele era um bebê, agora ele está crescendo. Eu fico imaginando, porque um dia eu já se. E ela fica se culpando por sentir tristeza. Eu falo, não se culpe, faz parte a tristeza.